Escutando perfeitamente? Sim. Sou da Universidade Federal do Pará, eu sou estudante de doutorado no curso de pós-graduação em Educação da Universidade do Pará, e hoje vou acompanhá-los aqui nessa tarde de discussão, de conversa, de debate, em torno do eixo número 3, intitulado Experiências e Metodologias do Ensino de Filosofia na Educação Básica. Esse eixo teria 6 trabalhos para serem apresentados, mas foi informado que o Renato César Cani não irá apresentar, então ficamos com 5 trabalhos. Nós já temos aqui a Sabrina, a Samara, Sandro, Suzano. O Thales ainda não se encontra. Mas nós vamos dar início. Antes eu vou dar alguns informes específicos sobre a apresentação. Como vocês já devem ter visto no site, a apresentação do eixo deverá ter a duração de 15 minutos, né? Esses 15 minutos vocês vão apresentar a pesquisa, o trabalho de vocês. Vocês poderão ficar à vontade, usar os slides, vídeos ou outros recursos de responsabilidade de vocês. Faltando 5 minutos para o término da explanação, eu vou avisá-los. Eu posso ligar o microfone, dar um toque, ou então coloco aqui no chat mesmo, se for atrapalhar alguém, né? Faltando um minuto, também eu comunico novamente, para poder a pessoa já ir para suas considerações finais. Gostaria de informá-los também que está sendo gravado, né? É um evento que está sendo gravado. Quando vocês preencherem a frequência, vai ter lá um ponto para selecionar, no qual vocês vão declarar que autorizam a utilização da voz, da imagem, né, para fins, enfim, judiciais. E acho que só. Bom, que nós possamos ter uma tarde aí profícua de interlocução. Aqui, acredito que todos somos pesquisadores, então fiquem à vontade para fazer perguntas uns aos outros, fazer contatos, estabelecer, né, relações aí de pesquisa. Quem sabe vocês não encontram aí uma parceria boa, possamos ter uma tarde muito interessante. Bem, como o Renato não vai apresentar, vamos iniciar a apresentação com a Sabrina Paradiso Sena, da Universidade Federal de Goiás, com o trabalho intitulado Como pode a filosofia ajudar a frear a evasão escolar? Pode se preparar aí, Sabrina, que eu vou marcando o seu tempo aqui, ok? Tá joia. Vou tentar fazer uma precisão de slide. Deixa eu ver se vai dar certo, que às vezes... acho que foi. Deu certo? Deu. Tá aparecendo aqui. Deu? Então tá já. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigada pela presença e obrigada também pelo aceite, né? Pela oportunidade de poder estar falando sobre esse tema. O tema da educação é um tema que me interessa muito mesmo, de verdade, apesar de eu não poder estudar ele profundamente no doutorado, né? Que o rumo é outro, mas o tema da educação e filosofia é um tema muito importante mesmo para mim. E meu objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre a evasão escolar e a filosofia, né? E eu dividi basicamente o que era e o que vai ser, né, um artigo, que seriam esses 4 tópicos que eu quero abordar, que é sobre os índices de reprovação dos alunos no ensino médio, por que os alunos evadem numa proporção maior nessa etapa, o que leva à evasão escolar, como essas evasões afetam a sociedade brasileira e a disciplina de filosofia pode interferir nesse processo, né? O que tem a ver? Por que eu trouxe esse tema da evasão escolar com filosofia? Bem, tem muitos índices e muitas porcentagens, eu tentei tirar para não ficar uma coisa muito, muito chata, muito repetitiva, né? E deixa eu só colocar o cronômetro aqui. E aí eu trouxe poucos
poucos dados, mas a gente pode ir conversando mais sobre isso também ao longo da exposição. Sabrina, só uma observação. Coloque o slide em forma de apresentação. Ah, ele já tá. Já tá? Passa o slide aí, só para eu verificar. Passou? Não. Não passou. Meu sempre dá problema com isso. Deixa eu ver se agora vai. Agora tá passando. Aí. Okay. Certo. Passou agora? Passou. Então, o primeiro tópico é sobre o índice de reprovação dos alunos do ensino médio. Primeiramente, né, para começo de conversa, eu comecei a trabalhar esse tema em 2012, quando eu entrei no PIBID, numa escola pública no Espírito Santo, que foi onde eu fiz minha graduação. E lá eu notei que no ano anterior, no caso 2011, né, o estado ele estava subindo para a terceira posição no Brasil no índice de reprovação. E aí eu fui pesquisar, nossa, no terceiro, né, qual é o primeiro, o que acontece? E no ano de 2011, a média de todo o Brasil foi de 13%, e nas escolas públicas 14%. E o maior índice de reprovação no ensino médio está nos alunos do primeiro ano, como vai ser comprovado na minha pesquisa de campo. E aí eu tive muito essa curiosidade de por que os alunos do primeiro ano, né, no caso, como mostram muitas pesquisas, são os que mais evadem, né, reprovam e evadem. Por quê? E aí, eu fui pegar lá na escola, né, que se chamava Maria Ortiz, é uma escola de ensino médio, só de ensino médio, e eu fui pegar os índices, né, para saber quantos alunos tinham de recuperação e quantos alunos haviam reprovado, né, os alunos repetentes. No primeiro ano, 137 alunos de 292 ficaram de recuperação final. E 135 desses 137 reprovaram, né? Foram alunos repetentes. Então, só 2 conseguiram passar. Já no segundo ano, essa média de alunos, né, essa quantidade de alunos de recuperação final diminuiu, já foi para 68. Mas os 68 se tornaram alunos repetentes. E já no terceiro ano... Desculpa interromper novamente. Mas eu acredito que não passou o teu slide. Ai, tá com problema de... Eu acho, professor... tu já parou a apresentação, né? Eu ia dizer, se tu ficar clicando em cada slide, eu acho que vai passar. Deixa eu tentar compartilhar a tela inteira, porque às vezes quando eu tô dando aula isso acontece. Pronto, talvez fique melhor. Beleza. Agora deu certo? Tá chegando, peraí. Está abrindo. Abriu, pronto. Agora sim. Abriu. Agora vai. E aí, qualquer coisa, vocês me interrompem de novo. E aí, no terceiro ano, né, a gente notou que só 8 alunos ficaram de recuperação final. Então, reparem, né, de 137 do primeiro ano para 8 no terceiro ano. E aí eu fui investigar mais a fundo do porquê que isso acontecia, né? Por que tinha tanto aluno de recuperação e reprovação e abandonando no primeiro ano e não no terceiro ano. Eu vou tentar trazer um pouco disso para vocês, né? Vou passar esses dados. Daí, eu fui procurar quais eram os índices de 2019, porque o que eu tinha colocado nos slides anteriores era uma coisa lá de 2012, específico da escola que eu estava, e daí eu pensei, não, talvez, né, esses índices possam ter melhorado ou não, e eu vou fazer essa pesquisa. E daí eu trouxe essa pesquisa que ela mostra a distorção de idade série, né, no ensino fundamental, no ensino médio, a reprovação, a quantidade de reprovação, tanto no ensino fundamental e no ensino médio, e o abandono e a evasão escolar no ensino fundamental e no ensino médio. E como a gente pode ver, são índices ainda muito altos. E nas minhas pesquisas eu percebi que essa questão desse tema da evasão escolar é um tema que é um problema há muito tempo, né? Não é de agora, por conta da pandemia ou do ano passado, é um tema que é um problema há muito tempo. Parece que, pelo que eu estava lendo, desde que se iniciou a questão da educação. Então, eu queria pesquisar mais a fundo. E aí eu fui me fazer uma pergunta. Por que os alunos evadem? O que leva os alunos a saírem, né, da escola, do ensino médio? E por que é tão maior no primeiro ano do que no terceiro ano, né? E aí, selecionando, eu, né, coloquei alguns tópicos. Claro que eu não tenho a finalidade de esgotar tudo, né?
mas alguns dos principais tópicos, tanto das pesquisas quanto nas conversas com os alunos, né? Muito desinteresse, pois eles não veem na educação sua real importância, porque não tem um retorno imediato como um emprego. Então, você, fica ali no ensino médio 3 anos, e aí, né? Fazendo o quê? Você não tem retorno. Já no emprego, por mais que seja um subemprego, tem aquele retorno mesmo que seja mínimo por mês, né? Então, tem essa, entre aspas, vantagem que eles veem. Gravidez na adolescência durante o ensino médio, dificuldades financeiras das famílias, que, pelo que eu percebi, talvez a gente poderia colocar isso aí como primeiro ponto. Quantidade de reprovações, o aluno ele vai reprovando muitas vezes, e aí ele vai ficando muito atrasado, com isso ele fica desanimado, e aí ele fala, melhor evadir, né? Melhor fazer aqueles cursinhos, né? Faça primeiro, segundo, terceiro ano em 3, 4 meses, né? E aí já, para ele, já resolveria esse problema. A distorção de idade, justamente por conta dessas altas reprovações, e porque o jovem passa por momentos de transição, onde é repleto de incertezas e instabilidades, pois ele está deixando de ser uma criança adolescente se tornando um adulto. Ou seja, ao longo do ensino médio, ele sofre essas diversas transformações, né? Ele está se transformando e se desenvolvendo culturalmente, psicologicamente, emocionalmente, e é por isso que eu acho que não é só filosofia, né? As matérias têm, a escola tem uma importância como um todo, mas assim, puxando para o meu lado aqui, né, da filosofia, tem essa importância muito grande, porque é o momento que você está formando o aluno, é o momento que ele está ali transformando, que ele está criando as suas opiniões, ele está se criando, ele está se fazendo, se formando. Então, a filosofia, para mim, tem um papel extremamente fundamental nesse momento, né? Ainda os reflexos do neoliberalismo, além de todos aqueles pontos, né, que garante benefícios às classes detentoras de capital, prega o individualismo, a ganância, a disputa entre os homens, auxilia na produção da desigualdade social e isso afeta diretamente as escolas, os currículos escolares, produzindo uma educação que só visa o saber científico, produzindo pessoas para o mercado de trabalho, sem dar a devida importância às aulas de conteúdo social, como a filosofia e a sociologia, por exemplo, né? E ainda pela dificuldade de acesso, que eu trouxe aí a Gilda Cardoso Araújo, que ela fala assim, pela dificuldade de acesso quando não havia acesso à educação obrigatória para a maioria dos brasileiros. Depois, quando houve a ampliação do acesso por volta dos anos 70, pelos mecanismos que levavam à reprovação de grande contingente de alunos que superavam a barreira do ingresso na etapa obrigatória da escolarização. Atualmente, com a base universalização da oferta da etapa obrigatória da escolarização, o direito à educação vem sendo mitigado com a baixa qualidade do ensino oferecido pelas escolas, que faz com que muitos alunos percorram todas as séries do ensino fundamental, mas não se apropriem do instrumento mínimo para o exercício da cidadania, num contexto em que o letramento é condição mínima para a inserção social. E, por fim, eu ainda coloco a pandemia da Covid-19. Então, tem todos os problemas de desinteresse, de gravidez, dificuldades financeiras, reprovação, distorção de idade, tempo de transformações, a questão da educação voltada para o mercado de trabalho, para o financeiro, a dificuldade de acesso e ainda a pandemia. Então, são alguns dos tópicos que eu achei, que eu entendi, né, nas pesquisas e nas conversas, que eram alguns pontos principais que levavam os alunos a evadirem da escola, né? 5 minutos, Sabrina. Já? Então, deixa eu pular aqui. E aí os gráficos que eu havia feito, né, sobre uma questão de desinteresse, era só para demonstrar mesmo, comprovar o desinteresse dos alunos, né, sobre a quantidade de atividades que eles faziam, e no primeiro ano vocês podem ver que eles praticamente não fazem as atividades, no segundo ano eles já começam a fazer, e no terceiro ano a maioria faz, né, então é uma questão de amadurecimento. E como essas evasões afetam a sociedade brasileira, né? Sem ver a necessidade de estar em sala de aula, o aluno começa a se tornar um problema, entre aspas, né? Porque existe o aumento das conversas paralelas, o desrespeito ao professor, as atividades não são feitas, as provas são feitas de qualquer maneira, alunos se tornam indisciplinados.
não concluir o ensino médio leva a subempregos, desmotivação, sentimento de incompetência, aumento da violência, aumento das desigualdades sociais, que são alguns sintomas que são causados por conta da evasão escolar, né? Então, a evasão escolar é esse problema do ensino, ele afeta dentro da sala de aula e depois que sai, né, dessa sala de aula que comete essa evasão, ela afeta toda a sociedade brasileira de diversas formas, né? Não só a sociedade brasileira, mundial, mas a gente falando em contexto de Brasil. Então, para finalizar, que eu tenho pouquinho tempo, como que a filosofia entra nisso? Por que eu resolvi falar de filosofia nessa questão da evasão escolar? Eu coloquei que a filosofia é uma disciplina que leva o aluno ao desenvolvimento do seu pensar, transforma-o em pensamento crítico e independente. A filosofia tem como base o esforço de pensar e refletir, permitindo ao aluno passar do senso comum ao crítico. Durante o ensino médio, onde o jovem está consolidando sua formação, a filosofia tem um papel fundamental, permitir que ele tenha outra visão de sociedade, permitir que ele esteja livre para criticá-la e transformá-la. A filosofia admite que o homem tem a visão da totalidade na qual ele está inserido. Ela abre o campo de visão que temos do mundo. A filosofia e a educação são vistas como as principais responsáveis pelas transformações que ocorrem no âmbito social. Então, por que a filosofia é tão importante? Porque a filosofia, não só, né, as outras disciplinas também, mas falando de filosofia, ela é uma disciplina que ela é voltada para o pensamento crítico, ela tem essa coisa do pensamento crítico independente de transformação. Então, eu penso que a filosofia ela seja tão importante nesse momento do ensino médio, porque ela vai permitir ao aluno não só tirar suas próprias conclusões, não só formar suas próprias opiniões, como permite que o aluno tenha meios para transformar o mundo que ele vive, né? É óbvio, desde que ele tenha abertura para esse diálogo. E aí eu tinha trazido algumas tentativas de didática, né, do que a filosofia pode fazer, e a escola como um todo pode fazer para estar melhorando esse diálogo com os alunos, e de uma certa forma tentar, né, controlar, conter e até evitar essa evasão escolar. Claro que não no sentido de falar, a filosofia vai vir, vai salvar o planeta, tá tudo certo, gente, já achei a resposta de todos os problemas da humanidade, não é isso, né, mas tentar pensar qual é o papel dela, né, o que ela pode ajudar. E aí eu vou tentar falar de forma bem rápida, bem breve, que a função da escola seria proporcionar ao aluno uma formação cidadã de qualidade. Então, não é só simplesmente voltar para o mercado de trabalho, mas construir cidadãos, né? Ter aquele papel humano, ser humano, que é uma coisa que a gente está até vendo que isso está sendo desenvolvido, está sendo muito colocado em prática com essa questão da pandemia, né? Se a gente ligar o jornal, que a gente vai ver lá professores que estão subindo morros, indo até as periferias, ligando para os alunos, indo para a casa dos alunos, tentar catar eles e trazer eles de volta para a sala de aula, né? Essa coisa humana. Uma educação que vise que o aluno permaneça na escola, né? A filosofia desenvolveria esse pensamento crítico no aluno, permitindo que ele reflita e modifique. Seria importante a escola, o professor, entender o ambiente na qual o aluno está inserido, para que haja esse diálogo, não só eu ficar falando que o Platão e os sofistas e não sei o quê, e o menino vai falar, nossa, o que eu tenho a ver com isso? Porque a gente precisa comer, não tem comida em casa, o que tem a ver o Platão da vida? Então, você saber fazer, o professor saber fazer esse diálogo, né, do mundo real, né, do que o aluno está passando com, sei lá, os mais antigos, assim. Por exemplo, a importância da constante participação nos alunos, né? Então, não é o objetivo você depositar as coisas, inserir coisa no aluno, mas deixar que ele se expresse, que ele pense por si só, que ele participe. Aulas dinâmicas, que você consiga envolver o aluno para que ele esteja ali presente, para que ele sinta vontade de estar ali presente, né? Aí eu coloquei ali filmes, quadros, etc., slides, músicas, né? O questionamento por parte do professor, então não só essa coisa do depósito, mas você trazer o aluno, você envolver o aluno, você deixar que ele questione também, né? Avaliar, mas métodos avaliativos que sejam eficientes e não simplesmente para você dar uma nota, reprovar e fazer o aluno evadir, né? E além dos métodos, a afetividade. E aí, só um minutinho mais para eu concluir, né? Que eu não posso deixar de trazer isso, que lá em Vitória, quando eu estava participando do estágio, na escola e tudo mais, eu ouvi falar sobre essa tal de oficina do afeto,
que um professor teria implementado isso nas aulas dele. E o que é essa oficina do afeto? É tentar trazer o aluno para mais perto dele, você demonstrar carinho, você demonstrar afetividade, você demonstrar preocupação. Então, você abrir para o aluno poder conversar com você de pessoa para pessoa, de gente para gente, de humano para humano, sabe? E ele implementou isso, e ele disse que na escola dele, né, naquele momento, tanto as notas quanto a participação dos alunos melhorou de uma forma que ele não conseguia descrever, sabe? Porque você começou a dar um tratamento mais humano, você começa a perceber que o menino tem, às vezes, uma falta de pai, eles passam fome, dificuldades, então você também, além de todo esse negócio de conteúdo, disciplina e tudo mais, você ter esse lado afetuoso também, porque, querendo ou não, o aluno, né, ele é um ser humano, ele é gente, então você também prestar atenção para esse lado, e eu acho que a filosofia tem uma abertura enorme para isso. E meu tempo acabou, então, desculpa a forma bem resumida como eu trouxe o tema, mas era o que dava nesse tempo e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, Sabrina. Que isso, foi uma ótima apresentação, muito bem explanada. E vamos passar logo para a nossa segunda expositora, é a Samara Laís Silva. Nossa dinâmica vai ser assim, a gente vai apresentar e no final, quem tiver perguntas, comentários, debate, pode inserir aí, ou seja no chat ou por meio do microfone mesmo. Samara, pode contigo. O título do trabalho da Samara é Repensando a Prática Docente, a Filosofia e as Novas Tecnologias. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde. Só tentar aqui exibir. Tá dando para todo mundo visualizar, pessoal? Tá sim. Sim, tranquilo. Então, eu me chamo Samara Laís, né? Sou aluna do curso de Filosofia da Faculdade Única de Ipatinga, né? Estou no último período, e vou apresentar esse resumo que se chama Repensando a Prática Docente, a Filosofia e as Novas Tecnologias. Faz parte do eixo 3, Experiências e Metodologias do Ensino de Filosofia na Educação Básica. Então, este trabalho ele se constitui como resumo e objetiva repensar a prática docente através da análise dos avanços tecnológicos que possibilitaram uma nova forma de potencialização do ensino. Desde os tempos mais remotos, o ser humano se utiliza e cria tecnologias como uma maneira de facilitar sua vida nos mais diversos campos e de solucionar problemas surgidos ao longo de sua existência. Nesse sentido, compreendemos a tecnologia como tudo que é construído pelo homem a partir da utilização de diversos recursos naturais, tornando-se um meio pelo qual se realizam atividades com o objetivo de criar ferramentas instrumentais e simbólicas para transpor barreiras impostas pela natureza, estabelecer uma vantagem, diferenciar-se dos demais seres irracionais. Como o nosso assunto aqui é tecnologias, trago para vocês um primeiro conceito do Araújo e Vieira, de 2017. Então, nós começamos a perceber que as tecnologias, elas surgem justamente para transpor essas barreiras impostas pela natureza. E, a partir daí, nós já conseguimos encontrar uma ligação entre as tecnologias e aquilo que a gente está falando, que é a filosofia. Tanto as tecnologias quanto a própria filosofia, elas surgem para tentar buscar soluções quanto à humanidade, né? A filosofia no sentido que busca pelo uso da razão, e, por outro lado, o homem se utiliza também das tecnologias para, assim,
conseguir transpor essas barreiras. Um grande exemplo disso, que a gente vai ver, é desde os períodos mais remotos, o ser humano se utiliza das tecnologias. Um exemplo bem prático disso é a própria descoberta do fogo, em que ele se utiliza desses instrumentos para conseguir se impor sobre a natureza e assim se destaca sobre os demais seres irracionais, utilizando, claro, para isso a sua racionalidade. No que se refere às metodologias ativas, que é o nosso tema aqui também, Fonseca e Neto a definem como um conceito amplo que pode se referir a uma variedade de estratégias de ensino, como aprendizagem baseada em problemas, problematização, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por pares, design type, método do caso e sala de aula invertida, dentre outras. Já nas palavras de Pinto, Apúdio Fonseca Neto, 2017, o protagonismo do estudante em seu processo de aprendizagem possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis para a construção de sua autonomia intelectual e social. Então, nós podemos ver que, a partir desse momento em que nós vivemos, que é a pandemia do Covid-19, nós fomos quase que forçosamente, quase não, fomos obrigados a nos utilizarmos dessas tecnologias. E aí, esse momento, ele precisa com que o professor, ele tenha um novo papel e que o aluno também, ele tome posse desse novo papel de protagonista. Agora, o professor, ele não está mais ali no dia a dia com o aluno, mas mantém essa distância espacial, né, essa distância geográfica, e isso cobra do aluno um papel muito maior de protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, esse resumo, esse trabalho, ele foi desenvolvido por meio de uma pesquisa teórica que evidenciou que as mudanças nos papéis e competências do professor, do aluno, também da escola e seus atores, não são recentes. Há tempos, os partícipes do processo educacional têm debatido e cobrado a inclusão de novas tecnologias que tragam inovação e mais envolvimento dos alunos. Estes pontos que antes eram debatidos sem um objetivo prático tiveram que se fazer presentes forçosamente, em virtude desse momento que nós vivemos desde o ano de 2020, que é a pandemia do coronavírus. Por isso, o uso dessas tecnologias, elas irão ser obrigatórias. As chamadas tecnologias da informação e comunicação, ou TICs, como nós conhecemos. Vai acontecer muito antes, só que de maneira bastante tímida. As experiências que nós temos em sala de aula, pelo menos no lugar onde eu moro, o uso de celulares, o uso de outras tecnologias, eles eram barrados desse processo de ensino e aprendizagem. Né? A escola em que eu leciono tinha até placas em que o aluno não poderia fazer uso dos celulares dentro da sala de aula. Então, quando nós vivenciamos esse momento da pandemia, vamos ter uma mudança radical nas nossas metodologias e vamos ser obrigados a pensarmos e criarmos novas metodologias, né? Utilizando para isso as tecnologias, os celulares, os aplicativos, o Google Sala de Aula, que a maioria de nós já utiliza. E apesar de nós fazermos parte dessa geração, que é uma geração tecnológica por excelência, nós vivemos no período de uma revolução tecnológica, científica, industrial. O uso dessas tecnologias enfrenta diversas barreiras para fazer parte da realidade da sala de aula, que vai desde o analfabetismo digital dos professores e dos alunos, até didáticas insatisfatórias frente a essas tecnologias,
que tornam as aulas remotas tão desinteressantes ao aluno quanto aquelas que aconteciam presencialmente. Moraes e Bastiani nos dizem que cada vez mais se faz presente a necessidade de uma revisão nas práticas pedagógicas, no que se entende sobre como e por que ensinar filosofia e sobre como o aluno que está cada vez mais inserido neste contexto tecnológico está aprendendo ou não a utilizar-se das ferramentas e conceitos próprios da filosofia. Então, é um duplo desafio. Aprender a fazer uso das tecnologias, que a grande parte dos professores não sabia, não tem conhecimento, são analfabetos digitais. Dos alunos também um desafio para aqueles que residem na zona rural, que não têm acesso às tecnologias. E o outro desafio é você ensinar utilizando essas tecnologias que estão aí à nossa disposição. Então, os desafios, eles não são poucos e nem são pequenos. Como resultado dessa pesquisa, os resultados revelam que, para que tudo isso aconteça, esse momento tão esperado em que os alunos aprendam a filosofia por meio dessas tecnologias, né, em que os alunos se sintam inseridos nesse momento de pandemia, a aprender, como foi falado anteriormente pela professora, os conceitos, não só conceitos, mas também práticas do dia a dia, é preciso que essas ações elas sejam pensadas e que elas aconteçam em caráter macro, que não tenham fim em si mesmas, mas que envolvam todo o conjunto que forma um sistema escolar. Não basta fazer a qualquer modo ou a qualquer custo. As mudanças começam na base: família, aluno, professor, comunidade. Se um desses partícipes desse processo educacional não se fazem presentes, infelizmente o processo educacional ele não irá acontecer, como nós temos visto, e acredito que todos aqui tenham alguma experiência, como anteriormente a professora colocou, de abandono escolar. O aluno que abandona a escola e, por sinal, também as famílias que não dão esse retorno imediato de diálogo com o ensino, tampouco com a escola. Ministrar uma aula de filosofia usando as tecnologias digitais da informação e comunicação requer muito mais do que o simples manuseio de equipamentos, ou uso de aplicativos e plataformas como Google Meet, Google Classroom ou WhatsApp, para citar os mais comuns. É um duplo desafio de despertar o apreço pela disciplina e seus conteúdos e alcançar isso com o uso das tecnologias. Todos nós sabemos que em sala de aula o aluno ele tem sempre aquele momento de querer ver o seu WhatsApp, querer utilizar, ver uma rede social. Porém, quando a gente traz isso para o contexto da pandemia e do ensino, é um desafio muito maior, de chamar a atenção do aluno, de fazer com que ele desperte para a aprendizagem, para o apreço da disciplina de filosofia. 5 minutos, Samara. Portanto, há de se reconhecer a importância das tecnologias na atualidade, tanto na prática de filosofia como da educação como um todo. O período pandêmico, desde o ano de 2020, nos mostrou a urgência de estarmos adaptados. E eu acrescentaria, muito mais do que adaptados, estarmos preparados e termos uma formação, estarmos o tempo todo em formação, conectados às mudanças geradas pelas tecnologias da informação e comunicação, trazendo novas descobertas, aprendizagens, trocas de informação e facilidade na absorção do conteúdo.
Segundo Silva Neto e Santos, 2020, o número de jovens que não possuem acesso à internet é bem superior, o que gera desigualdades sociais entre ricos e os mais vulneráveis. Em alternativa, as novas tecnologias da informação e comunicação precisam dar ênfase ao aprendizado, para que esta inserção não se transforme em mera distração ou instrumento de exclusão, mas reflita na elevação da qualidade do ensino. Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que me ouvem. Nós que agradecemos a sua apresentação, um trabalho muito interessante. Vamos dar continuidade agora com o Sandro Melo Batalha Cardoso. Sandro vai apresentar o trabalho intitulado A Liberdade na Filosofia de Rousseau como Condição para uma Formação Humana, Política e Autônoma. Desculpa, Rafael, na realidade, esse tema foi uma comunicação que eu já apresentei na semana passada. Eu posso falar agora o tema, é um relato de experiência. Pode falar. Tá? Ok, fica tranquilo. Eu posso me apresentar, obrigado, Rafael. Foi um errinho de comunicação aí, acontece. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu começar aqui a cronometrar, só para mim não perder no tempo. Ajudar o Rafael aí, que está mediando. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela com vocês e perguntar se está tudo bem. Um slidezinho simples, está tudo bem aí? Está aparecendo? Tá, apareceu. Só passa aí para a gente ver se está normal. Passou? Passou. Beleza, ok. Então, vamos lá. Meu nome é Sandro Cardoso, sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Pará, instituição na qual fiz também uma especialização em Filosofia da Educação, inclusive orientada pela professora Maria Neuza, que a gente viu hoje, né, a grande professora Maria Neuza. Também nessa instituição fiz o mestrado em Filosofia, né? Sou professor de graduação no CESUPA, que é o Centro Universitário do Pará, no curso de Direito, eu ministro a disciplina Filosofia, e também dou aula na Secretaria de Estado de Educação, na SEDUC. Então, tenho essa experiência na docência aí, que é muito enriquecedora, tanto no ensino básico, quanto na graduação, isso é muito legal, né? Só que hoje eu vou trazer um relato de experiência que vai ser delimitado no ensino básico, ok? Porque ela faz parte do eixo 3, que se chama Experiência e Metodologias do Ensino de Filosofia na Educação Básica, né? E o título, olha aí, Rafael, o título e todos, né, desse meu relato de experiências será Breve Ponderações sobre a experiência desafiadora e prazerosa de dialogar sobre a filosofia política na docência básica. Okay? Então, esse é o título, né, de um relato de experiência. Então, portanto, diferentemente, né, das apresentações anteriores, não vou trazer uma fala muito teórica, vou trazer uma fala mais da minha vivência prática, né? E esse relato, então, ele vai tentar suscitar uma reflexão sobre essa vivência, sobre essa experiência, que é tanto desafiadora quanto prazerosa, de dialogar sobre filosofia política na docência básica. Desafiadora e prazerosa, né, no sentido de que, desafiador no sentido dos obstáculos próprios da prática da docência, particularmente no que diz respeito à rede estadual, né, esses obstáculos, eles acredito que se aumentam mais, se intensifiquem mais nesse sentido, e prazerosa porque, né, acredito que também todo mundo que se envolve com a licenciatura, no fundo, tem esse prazer, tem essa satisfação, tem essa sensação agradável de contentamento ou de alegria, né, normalmente relacionada aí à satisfação de um desejo. Né, tudo bem? Então, contextualizando um pouco esse relato, esse relato de experiência, ele surgiu, né, de uma prática docência que ocorreu
2018, 2019 e 2020, em formatos diferentes, né, porque em 2020 passa a ser online, na Escola Estadual de Ensino de Tempo Integral, Dr. Ulisses Guimarães, particularmente na terceira série do ensino básico, na terceira série do que a gente chama do ensino médio, né. Então, considerando estarmos diante de um sistema de ensino educacional que não prioriza uma formação crítica e autônoma, né, o relato, esse diálogo que eu estou trazendo para vocês, visa destacar, né, a possibilidade da gente visualizar, mesmo que de longe, ou de vislumbrar, no pensamento político de Maquiavel e Montesquieu. Então, esses são os dois pensadores, né, analistas políticos que eu trabalho, que trabalhei, e que provavelmente vou continuar a trabalhar com essa proposta, né, que vão fundamentar, então, um entendimento crítico, vão possibilitar, então, né, digamos assim, um entendimento crítico possível da nossa atual realidade sociopolítica, né, para esses jovens. Então, Maquiavel e Montesquieu, né, são dois pensadores que eu procuro sempre abordar, né, particularmente na terceira série do ensino médio, com esse objetivo, né, de poder qualificar a compreensão e até mesmo o discurso desses jovens que muitas vezes, no que diz respeito, sobretudo agora nesse momento, à política, ficam muito no plano do achismo, no plano das fake news, etc. Então, acredito que o papel do conhecimento, particularmente da filosofia, e dando esse direcionamento da filosofia política, é qualificar essa compreensão e, por sua vez, qualificar o discurso. E aí eu uso, né, para fazer uma apostila, uma referência para fundamentar esse diálogo. Essa referência, ela sai de um livro que é conhecido de muitos, né, e quem não conhece pode aí pegar a dica, né, que é Os Clássicos da Política. Tem o volume 1 e o volume 2. No caso, a fundamentação tanto de Maquiavel quanto de Montesquieu sai dos Clássicos da Política, volume 1, que é organizado pelo Francisco Belfort. Esse livro ele já é considerado o clássico dos clássicos, e ele, sem sombra de dúvidas, ele é trabalhado mais na graduação, mas aí eu uso esses dois artigos. O primeiro é da Maria Teresa Sadek, que se chama Nicolau, Maquiavel, o cidadão sem fortuna, intelectual de virtude, né, para nortear, então, a minha apostila sobre Maquiavel, e o outro do Guilherme Albuquerque, que se chama Montesquieu, Sociedade e Poder, que também se encontra lá nos Clássicos da Política, né. Então, é desses dois artigos, né, que foram publicados nesse livro, em 1988, mas que ainda se apresentam extremamente atuais, que eu fundamento essa discussão e essa possibilidade de construir um diálogo, né, com esses jovens, então, da terceira série do ensino médio, né, tentando construir esse canal de comunicação nessa relação ensino-aprendizado, né. Essa relação ensino-aprendizado, acredito eu, que ela só é possível quando você consegue estabelecer esse canal de comunicação. Então, falando um pouco sobre essa experiência, eu trago um pouco da experiência, da vivência, né. Então, o primeiro momento é o planejamento de ensino, né, a importância do planejamento de ensino. Então, às vezes a gente faz a graduação em filosofia, mesmo a licenciatura, e aí não se atenta para essa importância. Muitas vezes a gente está na prática da docência e não se atenta para a importância do planejamento de ensino, ele é fundamental. Então, nesse planejamento de ensino, eu já delimito um bimestre para trabalhar esses dois pensadores. Então, portanto, é um mês para Maquiavel e um mês para Montesquieu. É um tempo muito curto para esses ricos analistas políticos, né? Mas então o objetivo, inclusive, da série em que eu estou trabalhando, não é, né, trazer uma discussão aprofundada, né? E sim trazer apenas algumas noções importantes e, sobretudo, depois de apresentar essas noções, tentar fazer que o aluno veja a ligação com a prática. Isso é muito importante. Então, ligar, né, esse conhecimento com a vida. E, para isso, né, eu tenho que delimitar os objetivos conceituais e, para alcançar esses objetivos, então, usar metodologias ativas, né? Então, percebam que essa minha fala está em conexão com as duas que antecederam, tanto da Sabrina quanto da Samara. Isso é muito interessante, né? E aí, eu vou trazer dois objetivos conceituais principais quando eu trabalho Maquiavel, né? O primeiro é a tentativa de demonstrar, né, para os alunos, né, que Maquiavel
ele foi muito importante porque ele provocou uma ruptura, né, com o saber repetido pelos séculos no que diz respeito a analisar, a estudar, a investigar a política, o Estado e o poder. E ele faz essa ruptura, né, por exemplo, com alguns clássicos que costumavam, né, na tradição, analisar a política do ponto de vista idealista, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, eu tento registrar que Maquiavel é responsável por uma indagação radical e que essa indagação põe fim, de certa forma, a uma ideia de ordem natural e eterna. Então, para Maquiavel, a ordem é um produto necessário da política, isso é óbvio, mas ela não é natural e nem a materialização de uma vontade extraterrena. Então, natural, no sentido platônico e aristotélico, e materialização de uma vontade extraterrena no sentido de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Né? Mas, ao contrário, que ela tem um imperativo, né? Ela deve ser construída pelos homens para se evitar o caos e a barbárie. Então, isso é muito interessante. E que, além disso, uma vez alcançada, ela nunca será definitiva, né? Pois há sempre, né, em seu movimento, em seu germe, o seu trabalho negativo, isto é, a ameaça que ela seja desfeita. Então, aqui, eu procuro, né, demonstrar, claro, através de um diálogo, através do auxílio de algumas metodologias ativas, né, que, a partir de Maquiavel, né, assim nos lega a tradição ocidental, né, a origem da política, então, é mundana, portanto, está no ser humano, portanto, assim como o ser humano tem os seus sabores e dissabores, né? E aí tento fazer um link interessante, né, para tentar desqualificar algumas falas muito superficiais, como que o problema do Brasil é a corrupção, né? Na perspectiva de Maquiavel, por exemplo, a corrupção está no germe, está na origem da política, porque o homem é corruptível, ele é volúvel, ele é dissimulador, ele dirá lá no Príncipe, ok? E aí, por aí a gente anda. O outro objetivo também é registrar, né, para eles o conceito de política muito atual, né, e não é um conceito de política que sempre vai ser atual e que torna, né, esse pensador um clássico, né, e o atualiza, né, a política como sendo resultado de feixe de forças proveniente das ações concretas dos homens em sociedade, ainda que nem todas as suas fatezas venham do reino da racionalidade e sejam de imediata reconhecível. Isso é um conceito que eu trago, né? Então, a política como resultado de feixe de forças. E aí também sempre tento fazer esse exercício, né, de trazer para a prática. Utilizo, por exemplo, né, uma foto que rodou aqui, por exemplo, na época das eleições, em que o Haddad passou por aqui, foi uma comoção lá na Federal, e aí ele foi, por exemplo, no final da noite, jantar na casa do Helder Barbalho. Ou pego, por exemplo, uma foto de um Lula do lado de um Jader, e aí, por que não? Jogo essa suposição de, no futuro próximo, de repente, a gente vê algum representante da esquerda do lado de um Bolsonaro. A partir desse conceito. Por quê? Porque a política é um resultado de feixe de forças. Portanto, ela tem uma origem. Essa origem não é racional. Ela está nos instintos, nos desejos, e por aí eu vou. Né? Deixa eu falar um pouco, que o tempo passa rápido, né? Para tentar, né, sinalizar isso para os alunos, eu recorro a uma metodologia ativa muito interessante, rotação por estações. Né? Agora, claro, aqui você já tem um grande desafio, vários desafios. Né? Essa metodologia ativa, ela requer, por exemplo, geralmente eu gosto de dividir em 4 estações. Essa rotação por estações é uma metodologia ativa, portanto, ela tem como pressuposto o protagonismo do aluno nessa relação de ensino-aprendizagem e um certo objetivo de desenvolver habilidades e competências diversificadas. Então, eu trabalho com vídeo, trabalho com estudo de texto, com um grupo de formulação de questões, com grupos de discussões. Isso tudo, no mínimo, requer, muitas vezes, uma internet, ou pelo menos um celular de cada aluno, que a gente sabe que é uma realidade, né, um pouco distante. Felizmente, na escola Ulisses Guimarães, né, eu consigo, de certa forma, atingir um público que, às vezes, né, a coisa consegue assim andar. Tudo bem?
E aí, na aula expositiva dialogada, eu dou uma certa direção e dou um certo destaque para uma obra que eu acho interessante, um pouco esquecida, que é o Discurso sobre as Primeiras Décadas de Tito Livio, que traz um ponto de vista republicano, portanto democrático, de Maquiavel. O outro pensador que eu utilizo é Montesquieu, para finalizar aqui, que já está dando tempo, né? E aí também eu faço a mesma dinâmica, né? Então, eu pego os objetivos centrais, né? O objetivo central que eu quero em Montesquieu é apresentar para os alunos a tipologia dos governos ou a teoria dos princípios e da natureza dos regimes, né? Então, vai ser uma discussão sobre a natureza e o princípio da política, e trago também a teoria dos três poderes, também para tentar qualificar essa consciência desse mundo atual em que estamos inseridos, né? Onde a gente vê aí muitos relatos e acontecimentos, né, que acabam esquecendo toda essa fundamentação aqui filosófica e racional. Tudo bem? E aí também gosto de usar essa metodologia ativa chamada rotação por estações. Cumprindo aqui com o tempo, segundo eu marquei aqui, já vai dar 15 minutos, eu vou finalizar aqui e aí deixar para o momento final para a gente debater e tirar dúvidas e trocar umas ideias. Tudo bem? Muito obrigado, desculpe aí se foi muito acelerado, é porque essa dinâmica dos 15 minutos realmente é um grande desafio. E aí eu encerro aqui a minha fala, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Sandro. Foi ótimo. Muito interessante mesmo essa experiência. E agora, vamos para Suzano de Aquino Guimarães. Está aqui conosco, né, Suzano? Sim. Seja bem-vinda. Ótimo. Deixa eu marcar Muito o seu tempo aqui, aí você certo. pode... Tá, peraí, só um minuto. Fique à vontade, colocar seu Deixa eu pelo menos abrir aqui o... vamos lá. Apresentar, né? Muito bem, agora vai. Vamos ver. Pronto, eu acho que está aparecendo já? Está aparecendo, sim. Pronto, tá certo. Então, vamos lá. Bom, boa tarde, então, a todos, a todas e a todos. Parabenizo a UFPA pelo evento, está muito bom, estou acompanhando também desde o começo, né, os conferencistas, essas comunicações e relatos de experiência, está tudo muito bom, então, parabenizo e fico contente pela oportunidade de estar aqui com todo mundo também para conversar um pouquinho, né? Assim como o professor Sandro, né, já falou, eu também vou fazer um relato de experiência, né? O título é Dois Rolês, né, do Pibic Júnior, relato de experiência sobre metodologia do ensino de filosofia no ensino médio integrado a partir da perspectiva hegeliana. Professor Rafael, olha, quando faltar 5 minutos, pode me avisar, quando faltar 1 minuto, pode me avisar, e se o slide não passar, alguém abre o microfone e me avisa. Vamos lá, eu fiz um resumo do meu resumo aqui, ó. O filósofo Hegel, em sua Fenomenologia do Espírito, se propunha a tarefa de aproximar a filosofia à forma da ciência, ou seja, cumprir a meta em qual a filosofia deixe de chamar-se amor ao saber para assumir-se como saber efetivo. O professor Hegel entendia que a filosofia deveria ser ensinada como qualquer outra ciência. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo apresentar concepção, desenvolvimento e resultados de 2 experiências educativas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Pibic Júnior e pensá-las filosoficamente enquanto processo de ensino-aprendizagem em filosofia para turmas de EMI da Rede Federal Brasileira. Para tanto, considerou o contexto, né, o professor Sandro também chegou a falar de contexto, a professora Samara, antes dela também, né, o contexto do ensino de filosofia no Instituto Federal, né, que é o Instituto do Sertão Pernambucano, né, do campus Serra Talhada, a cidade Serra Talhada. Né, considerando também que houve uma premiação de um desses trabalhos, né, na jornada de iniciação científica e jornada de iniciação à docência,
O projeto foi premiado, então achei relevante trazer um relato de experiência de um projeto assim. Considerar também a atuação de um núcleo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Corporeidade, lá também do IF Sertão Pernambucano, do Campo Serra Talhada. E, claro, professor, vou aqui destacar mais, o professor Sandro falou como é importante, né, a gente fazer um planejamento, conhecer as normativas, né? Então, naquela época, né, eu me baseei ainda nas orientações curriculares nacionais para o ensino médio, porque na época a filosofia ainda era uma disciplina, né? Então, a partir do paradigma hermenêutico e do pensamento de Hegel, notadamente em seus escritos pedagógicos, houve aqui, né, de minha parte, uma pesquisa bibliográfica, uma reflexão sistemática sobre aquelas experiências educativas. Deste modo, foi constatado que, por meio da produção de vídeo e de exposição fotográfica, bem como de produção textual e apresentação oral daqueles estudantes, né, em eventos, né, a gente pôde constatar que houve aprendizado, sim, do chamado conteúdos e competências filosóficas, né? E que, por meio do programa institucional acima destacado, houve uma experiência de compreensão filosófica de uma determinada prática de ensino em filosofia com características interdisciplinares. Ou seja, eu compreendi, né, que através do PIBIC Júnior é possível ensinar e aprender filosofia, né, no ensino médio integrado. Com efeito, parafraseando Hegel, podemos concluir que o caminho para a filosofia já faz parte dela, né? Porque a gente não pode imaginar, não pode esquecer, não é, de que no ensino médio não estamos formando filósofos e filósofas, não é isso? Muita gente esquece, às vezes, disso, né? Então, mas o caminho para a filosofia já faz parte dela, né? Então, e assim sendo, esse relato pretendeu pensar junto sobre metodologias e práticas docentes em filosofia no contexto escolar, da chamada filosofia institucionalizada. E aí, daqui a pouco, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, como a galera faz lá no Twitter, né? Segue o fio, né? Então, vamos embora aqui, vamos embora. Tudo começou com uma enquete que não foi pelo Google Forms, foi em papel ofício mesmo, tá certo? Que eu distribuí na escola, né, com essa pergunta: o senhor, a senhora tem interesse em participar de um grupo de estudos ou de pesquisa em filosofia? E aí, se sim, me diga qual é o tema que você prefere, né? Educação, ética e política, tecnologia, mídia e cinema. Claro que foram temas que eu escolhi, né? Mas houve pelo menos um mínimo de livre-arbítrio aí na resposta da enquete, né? Nos resultados dos discentes, que é o que interessa aqui para a gente mais, né? Os temas foram, naquela escola, né, foi mídia, ética e política e cinema. Considerando, como eu falei, né, que havia lá um grupo de pesquisa, do qual eu ainda faço parte, agora eu estou na Universidade Federal de Pernambuco, não estou mais lá no IF, mas ainda continuo com o pessoal, né, havia uma linha de pesquisa lá chamada Corpo na Perspectiva Sociocultural. Né? E aí apareceu o edital do PIBIC Júnior, e aí é quando eu falo da filosofia institucionalizada, e aí eu quero destacar o poder público. Né? Outro momento podemos conversar, eu falo do Estado. Né? Por quê? Porque o artigo 205 da Constituição Federal diz que a educação é um direito de todos, não somente para aqueles que podem pagar. Né? Então, é preciso ter orçamento. A educação, ciência, cultura, precisa de dinheiro, se estamos numa sociedade desigual, na periferia do capitalismo. Né? Bom, documentos normativos, né? Já tinha passado, não é, a medida provisória, a reforma, mas a BNCC é de 2022. Então, ainda tinha ali, né, um período de transição, e aí o meu documento foi à OCN, que eu acho um documento muito interessante. Né? Então, naquela época, a filosofia ainda disciplina, tinha habilidades e competências e habilidades e conteúdos. Agora, lembrem, na OCN eram 6 habilidades, agora na BNCC são 34, né? E diluídas nas ciências humanas e sociais aplicadas. Né? Falamos disso depois, se for o caso. Né? Eu escolhi essas aqui: ler textos filosóficos de modo significativo, elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo, articular conhecimentos filosóficos nas artes e em outras produções culturais, e essa aqui que eu mais gostava de trabalhar, que era contextualizar conhecimentos filosóficos no plano pessoal biográfico e no horizonte da sociedade científico-tecnológica. Né? E aí, apenas uma citação breve aqui do documento OCN. Né? O profissional bem formado em licenciatura não reproduzirá em sala a técnica de leitura que o formou, transformando o ensino médio em uma versão apressada da sua graduação.
Ao contrário, tendo sido bem preparado na leitura dos textos filosóficos, poderá, por exemplo, associar adequadamente temas a textos, cumprindo satisfatoriamente a difícil tarefa de despertar o interesse do aluno para a reflexão filosófica e de articular conceitualmente os diversos aspectos culturais que então se apresentam. Chegamos, então, aos 2 projetos PIBIC Júnior. Né? O primeiro foi chamado de Espelho, Espelho Meu Corpo Sou Eu, pesquisa filosófica sobre dualismo ontológico e imagens técnicas. Né? Os protagonistas foram Samuel Elias e Elitaine Magalhães. Está aí os 2, saudade desses 2, nunca mais vi, não sei como estão na vida, mas estou aqui falando deles novamente. Né? E aí o objetivo era esse, né? Conceituar o dualismo ontológico e as imagens técnicas, mas aplicar isso em quê? Na produção de um artigo científico e na criação de uma mini exposição fotográfica, para responder a pergunta, meu corpo sou eu? Né? E aí o que acontece? Lá no relatório final, né, que é o artigo, no final das contas, né, a gente não publicou, infelizmente, né, mas eu vou aqui só mostrar, né, eles responderam, sim, a resposta é sim, meu corpo sou eu. O corpo é a expressão do ser próprio sendo. E é o que você mostra em primeira mão a qualquer pessoa, e não tudo aquilo que supostamente estaria oculto em qualquer encontro, aquilo que você não sabe que é você. Assim sendo, agora que respondemos nossa pergunta filosófica, deixamos o tema para as ciências particulares. Ou seria importante também perguntar se existe algo que me expressa mais do que meu corpo? Aí, então, felizmente, não temos resposta, o que já nos permite filosofar novamente. Ele já queria fazer de novo outro PIBIC Júnior. Né? E aí, o que aconteceu? Participou junto com o projeto, né? Uma professora de geografia, um professor de sociologia fazendo oficina e um técnico em audiovisual, né? Que era o fotógrafo. E aí vocês estão vendo uma imagem da biblioteca, onde a gente organizou a exposição dessas fotografias que foram produzidas, criadas, não é? Pelos próprios estudantes, né? A gente fez aí essas molduras, foi um negócio maravilhoso, né? Bom, eu vou passar a sequência de fotos, mas eu não vou falar sobre elas, senão eu vou estourar o tempo, tá certo? Então, eu só vou dizer que essa sequência que vamos ver foi baseada nas leituras que eles fizeram de Platão e Descartes. Ó, vou mostrar só, tá certo? Fiquem à vontade aí para imaginar o que quiserem e a gente conversar, se for o caso, depois, tá? Não vai dar para ficar falando de cada uma, não vai dar, né? Pronto, agora já foi após a leitura de o empirismo e John Locke, né? Então, o tema do corpo. Lembre-se sempre que tem a questão do corpo, né? Meu corpo sou eu, né? E tal. E aí, por fim, fizeram a leitura da fenomenologia para criticar aquilo que já... O dualismo, né? Racionalismo e empirismo. Então, essas são imagens, segundo eles, né? Que expressam fenomenologia, né? E aí, claro que eu posso aqui depois contar, mas eu não vou aqui me demorar. Eu adoro essa é maravilhosa, né? Enfim. Pronto, foram essas as imagens, né? Bom, o que temos aqui? Muitos devem conhecer já esse filme Ex Machina, né, do Garland, né? Acho que é assim que se pronuncia. E é engraçado, porque o IA desse filme não é inteligência artificial, é instinto artificial, né? E aí ele dá igual, nada é mais humano, né, do que a vontade de sobreviver, né? Então, esse foi um dos motos, já que eles disseram lá cinema, não é? Esse foi um dos motos. Então, tá aí, ó. Filosoflix. Do mito da caverna de Platão ao Ex Machina de Garland. Né? Pesquisa filosófica sobre antropotécnica e razão logopática. Né? Então, os protagonistas foram aí a Luísa Magalhães, né, e o Tiago Aquino. A Luísa, ela ficou nos bastidores, ela não quis aparecer muito e tal, e eu acho que isso até foi ruim. Eu deveria ter sido mais... Eu faço aqui uma autocrítica, né? Acho que o Tiago apareceu muito e, por alguma razão, não sei, a Luísa não apareceu e acho que não deveria ter sido assim, né? Uma autocrítica que faço. Bom, o objetivo era conceituar a antropotécnica e a razão logopática e aplicar essa conceituação em quê? Artigo científico, claro, né? Mas aí, ó, criação de um mini vídeo. Né, e responder à pergunta, a antropotécnica tem como objetivo modificar o ser humano ou restaurar seu estado natural? Né? Respostas do grupo, né? Modificação do ser humano, né? Pois estamos em infinito processo de vir a ser aquilo que somos. Logo, trata-se de modificação e não de restauração de suposto estado natural.
Assim sendo, haveria, por assim dizer, uma evolução humana com a prática da antropotécnica, uma repetição de determinadas atividades para nosso próprio desenvolvimento, né? Não vamos entrar no mérito aqui, o relato da experiência, né? Mas, pô, se for o caso, der tempo, a gente conversa. Aqui é um print de um videozinho, certo? Ele tem 1 minuto e meio, né? Eu não quis passar o vídeo por causa de tempo, tá certo? E também, mais uma autocrítica, né? A ideia primeira era que o vídeo fosse uma releitura do Ex Machina, né? Mas acabou não acontecendo, a gente não conseguiu fazer isso, né? Então, o vídeo se tornou uma espécie de resumo do trabalho e, digamos assim, uma isca para a galera querer ler o texto, né? Só que aí também na autocrítica, né, a gente acabou não publicando o artigo, né? Fizemos o relatório final, que praticamente já é o artigo, né? Mas infelizmente, mas está aí a exposição, a gente viu as fotos e depois, se for o caso, ainda posso passar o pequeno videozinho que foi feito. Mas a experiência foi extraordinária, né? E para eles, essa lembrança foi maravilhosa também. Quando eles apresentaram lá esse PIBIC, né, Júnior, ele ficou em primeiro lugar, né? O curioso é que tem uma professora na banca que ela disse assim: mas, rapaz, eu estou encantada, né, com esse trabalho. Vocês leram Peter Sloterdijk? Quase que eu levantava, professora, menos, né? É assim, claro que a gente folheou o livro, a gente leu um artigo, né? Mas não faça pergunta difícil para ele, não. Eu não falei isso, não, né? Mas, enfim, foi muito interessante. Isso, eu não me lembro agora, eu acho que foi... Alguém falou do afeto, né? A ideia do pathos também, né? Isso é importantíssimo. Eu não falei aqui dos teóricos, né? Do Júlio Cabreira com a razão logopática, né? O Wilhelm Flusser com a filosofia da caixa preta, das imagens técnicas, porque não é o que importa para o relato de experiência aqui que eu estou querendo compartilhar com vocês, né? Então, tá aí essa imagem maravilhosa, né? Da duplinha aí, contentíssima com o resultado, né? E aí, para encerrar aqui novamente com Hegel, né? Quer dizer, veja, é muito interessante isso, né? A gente está agora com a BNCC numa ênfase muito forte com as competências, não é? Parece que agora a gente envergou a vara para o outro lado, não é? Porque antes não, porque é muito conteudista. Aí agora não, porque é só competências e habilidades, né? E aí o Hegel diz, olha, ao aprender a conhecer, isso aí é para o professor e para a professora também, né? Mas vamos lá. Ao aprender a conhecer o conteúdo da filosofia, não se aprende apenas o filosofar, mas também já se filosofa efetivamente. Com essa citação, não é? Praticamente a gente afasta também aquela coisa que ainda é forte, né? De bacharéis versus professores, né? Versus licenciatura. Né? Claro que todo professor é pesquisador, mas eu tenho minhas dúvidas se todo pesquisador tem algum momento ali também de professor, né? Admitindo a formação profissional, docente, não o conceito de educação. Né? Bom, encerro aqui, claro, uma imagem do século XIX, não quero também aqui passar pano para o filósofo Hegel, né? Mas está aí uma cena de sala de aula, não é, do filósofo Hegel. Bom, temos aí as nossas bibliografias, caso alguém ainda queira falar sobre isso. Muito agradecido, parabéns aos colegas e ao UFPA mais uma vez. Desejo muita saúde para todo mundo e fico à disposição, se for o caso, para a gente conversar um pouquinho. É isso. Muito obrigado, professor Suzano. Realmente estou impressionado com a qualidade dos trabalhos apresentados aqui nessa tarde, né? Nós temos sim um tempo para o debate, gostaria de lembrá-los também de preencher a frequência, né? O link está aí no chat. E vamos conversar, né? Eu acho que a parte interessante mesmo também, além da apresentação, é essa troca de ideias, né? O que nos toca em relação ao trabalho ao outro. Por exemplo, eu fiz algumas anotações de cada trabalho, né? Não gostaria de pautar a conversa, gostaria que vocês também entrassem, mas já tomando como certa prerrogativa o fato de estar aqui na coordenação, eu gostaria de comentar com relação ao trabalho da Sabrina algumas coisas, né? O título me chamou a atenção logo de início, eu lembro quando eu li, né? Como pode a filosofia ajudar a frear a evasão escolar? Eu fiquei assim, nossa, tá aí, ó. O título tem uma ambição interessante, né? E estava muito curioso para ouvi-la. O que eu gostaria de saber é que, para além daquelas dificuldades que nós já conhecemos, né, de uma razão neoliberal que impera,
que atravessa não somente o ensino da filosofia, não somente o universo da filosofia, mas a escola de uma forma geral. Além dessas questões estruturais, eu gostaria de saber, na pesquisa de vocês fazem alguns recortes para analisar essa evasão, por exemplo, recortes de idade, localidade, até mesmo de gênero, né? Eu vi citando gravidez. E eu gostaria de saber quais são as principais referências também sobre esse debate que articula filosofia e evasão escolar, que eu confesso que é algo diferente para mim. Normalmente eu vejo uma pegada mais do ponto de vista da sociologia da educação, né, ou então nas análises de políticas públicas, mas essa articulação é nova para mim. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre as principais referências para esse debate. E, para a Samara, que eu achei também um trabalho interessantíssimo, pensando nas novas tecnologias, eu gostaria de saber assim, eu pensei, as tecnologias de informação e comunicação de uma forma geral, elas realmente ampliam e diversificam, né, para além dos livros didáticos, para além do próprio espaço institucional da escola, ela diversifica os materiais, recursos pedagógicos que são usados nas salas de aula. Todos vocês, de uma forma geral, são exemplos disso, né? Usam músicas, vídeos, trechos de filme, etc. Queria saber o que tu achas na tua pesquisa, como isso tem impactado na formação do docente de filosofia, como os currículos, as universidades, né, pelo menos a tua experiência na tua universidade tem lidado com isso, né, o impacto dessas tecnologias para a formação do docente de filosofia. E eu gostaria também de saber com relação a uma espécie de autocrítica com relação a essas próprias tecnologias, né? Porque a gente pode usá-las, pode utilizá-las, mas também não é interessante, para além de automatismo com relação à tecnologia, também trazer o aluno para uma reflexão sobre ela, né, a fim de que ele seja estimulado a saber localizar as informações, a tratar as informações, a criticar as informações, né, e entender um pouco esse ecossistema tecnológico. Então, essas duas perguntas. Aí vocês depois podem fazer as suas perguntas e a gente vai girando a roda. Virou roda viva aqui. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Realmente, eu gostei muito do tema da mesa, né, dos 4 trabalhos, dos trabalhos. Eu acho que conversou bastante, a gente vai ter muita coisa para conversar aí ainda. Sobre o tema da evasão escolar, eu entrei em 2010 para fazer graduação, comecei a graduação em 2010, em 2012 surgiu a oportunidade de eu fazer esse PIBID. E aí eu fui para a escola, e desde 2012, meio que assim, eu tô entre escola pública, escola particular, graduação em federal, e eu vou trafegando assim na aula em vários pontos, e agora eu tô no doutorado em filosofia, então eu tô um pouco mais afastada. Mas o tema da evasão escolar, para mim, é muito importante. Quando eu puxei lá para o lado, no final da apresentação, do afeto, tem muito a ver com a questão do afeto para mim, porque eu fui dar minha primeira aula em 2012 e eu entrei na turma no segundo ano, eu estava muito nervosa. De verdade, eu estava muito, muito nervosa mesmo para dar a primeira aula. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia como é que eu ia falar, eu chegava a suar, estava muito nervosa. E aí os meninos perceberam que eu estava meio inquieta, assim, eles perguntaram: o que está acontecendo? Eu falei: não, só tô muito nervosa. O que aconteceu? Eles perguntaram, eu falei: não, porque eu vou ter que dar aula para vocês, não sei como é que eu vou dar aula, eu tô muito nervosa. Aí eles: mas é a gente. Tipo assim, você já faz estágio aqui há um monte de mês, a gente já se conhece, por que você tá nervosa? E aí, assim, não só essa turma, né, as outras turmas, mas como essa foi a primeira, assim, sabe, foi uma acolhida tão grande, foi um afeto tão grande da parte deles comigo, que eu falei: nossa, eu preciso retribuir isso de alguma forma. E aí eu fui notando que os alunos simplesmente eles não apareciam, né? Eles começavam a faltar. Alguns você pegava a lista, quando eu pegava a lista de presença do professor, não tinha nenhuma presença, era só falta. Aí eu falei: gente, o que acontece? Tipo, sabe? O que está acontecendo? Para onde eles estão indo? E eu comecei a ter essa relação com eles de preocupação mesmo, de saber o que estava acontecendo. Então foi muito afetivo. E aí eu fui atrás de procurar saber por que essa evasão acontecia. Aí começou lá na escola mesmo, que eu fui na secretaria, eu fiz elas tirarem o registro de um monte de anos lá, para ver quantos alunos se matriculavam, quantos conseguiam se formar, quantos reprovavam. Foi daí que eu consegui fazer aqueles gráficos, né?
E aí eu fui procurando saber, e quando eu pesquisei, meio que tinha muito material sobre falando de evasão escolar, mas nada falando de filosofia. E quando eu pesquisava de filosofia, era uma coisa muito teórica. Daí eu falei, você quer saber? Eu vou tentar dar um jeito de juntar essas duas coisas, né? O que eu estou vivendo da evasão escolar e que parece que todo mundo sabe, e o papel da filosofia com isso, né? O que a filosofia pode resolver com isso? E alguns dos autores, né, não falam exatamente sobre isso, mas eles dão uns indicativos e eu consegui ir construindo um artigo. Aí algum deles eu separei aqui para falar para você, é a Gilda Araújo, a Lígia Viegas, o Coan, né, o Walter Omar Coan, o Galo, o Deleuze e o Paulo Freire, né, e o Novelli, que é um professor que eu conheci na Unesp, inclusive até ia falar com o Suzano que o nosso trabalho conversa muito, que aí desde 2014, na primeira monografia lá, eu trabalho Hegel, então seu trabalho me interessou muito. E aí eu conheci esse professor, que é o Pedro Geraldo Novelli, que eu acho que você já até, né, sabe quem é, Suzano. E aí ele trabalha, é o único na época que eu estava escrevendo, que a minha monografia, na verdade, foi isso, Educação em Hegel na sala de aula do século XXI. E basicamente ele foi o único assim que eu consegui ter algum material para desenvolver essa pesquisa lá em 2014. Então ele também é uma das minhas principais referências. Então eu comecei a estudar essa coisa da evasão escolar por uma questão afetiva, né? E aí depois que eu fui lendo, eu fui vendo quanto isso era sério e era muito mais sério do que eu pensava, né? Não era só ali no meu mundinho daquela escola, mas era algo que afetava o Brasil inteiro. Eu espero ter respondido. O professor Suzano até queria uma complementação e fez uma pergunta aqui para você. Você fez algum recorte entre evasão na rede particular e na rede pública? Quando eu trouxe esses dados são da rede pública, né? Que é do Maria Ortiz, que eu dava aula, ela é uma escola de ensino estadual, médio. Então, foi os dados primeiros lá, que eu até fiz os gráficos bonitinhos, foi da rede pública mesmo. Aí eu fui na Unicef, se eu não me engano, e ela traz os dados tanto da escola pública quanto da escola particular. E esse eu ainda estou analisando, né? Porque eu meio que tinha construído um artigo em cima do que eu tinha feito lá em 2012. E aí, por conta de mestrado, doutorado, essas coisas, meio que ficou abandonado. Só que para mim é um tema muito importante. E aí, com essa questão da pandemia que veio para agravar isso mais ainda, eu falei, não, eu preciso voltar com isso. Aí agora eu voltei a pesquisar com os índices de agora, né? Mas ainda não está muito completo. Certo. Samara? Você podia refazer a pergunta para mim? A minha questão era com relação às tecnologias de informação e de comunicação, né? Porque eu queria saber, mais ou menos, se tu tens analisado como isso tem impactado na formação do próprio docente em filosofia, nos currículos, na construção dos currículos, nas experiências na universidade, na própria formação, e também o que tu achas da questão de trazer os alunos para refletir sobre, fazer uma metacrítica, refletir sobre a própria tecnologia, sobre a própria relação que eles têm com a informação que lhes chega através desses meios midiáticos e etc. Pronto, boa tarde novamente, pessoal. Eu considero, apesar da pandemia ter nos trago diversos pontos negativos mesmo, a questão da formação docente eu vejo como algo positivo. Assim, nesse período de pandemia, os professores, os estudantes em si tiveram a oportunidade de participar em diversos encontros. Eu mesmo já participei de inúmeros, né? Estou aqui principalmente nesse momento que não seria possível, talvez, se não estivéssemos no momento de pandemia e estivesse acontecendo esse encontro de maneira presencial, eu não estaria conhecendo tanta gente interessante como eu estou. E a minha própria formação, agora em filosofia também, é um curso que eu faço que ele é à distância.
tem esses dois porém, né? Eu enxergo muito como algo positivo por esses momentos, né, de podermos participar de diversos encontros online, de diversas oficinas, de diversos diálogos, de nos vermos mesmo que virtualmente, né, de trocarmos experiências e de conhecer novas pessoas que, se esse momento não existisse, das tecnologias serem agora muito mais utilizadas, nós não estaríamos aqui, não conheceria o Suzano, o Sandra, a Sabrina, não conheceria as pesquisas que foram aqui apresentadas. Então, por essa ótica, eu vejo como algo positivo na formação de professores, de estudantes também. Quanto à questão dos alunos, a autocrítica, ela é sempre bem-vinda, né? Tem até uma partezinha que eu coloco do meu resumo que cabe a cada um de nós esse gerenciamento de informação. As tecnologias, a internet, ela está aí para isso. Você tem inúmeras à sua mão. A internet está aí para isso. E o aluno, ele é sempre convidado nas minhas aulas a pensar como é que eu gerencio, o que é que eu posso absorver de positivo para mim, para minha formação enquanto aluno, né, o que é positivo para mim. Né? Nesse momento aqui, se você colocar algo no Google que te interesse, é muito difícil você chamar a atenção do aluno, ainda mais para as aulas de filosofia. E a gente tem inúmeros outros problemas, né, junto com isso. E aí eu já trago o ponto negativo de tudo isso, que são as discrepâncias, né, econômicas, as discrepâncias sociais. Porque, querendo ou não, a maioria, vou dizer assim, a maioria dos alunos, mesmo tendo com essa utilização das tecnologias, eles são excluídos desse processo. Infelizmente é assim. Porque eles não têm acesso a uma internet de qualidade, eles não têm acesso a um celular de qualidade e não têm acesso a essas tecnologias que outros, né, que moram na zona urbana, por exemplo, têm. Então, a gente tem duas faces, uma face que é muito positiva, porque você tem aí essa tecnologia à sua mão para você pesquisar, para você aprender, o YouTube que tem aulas magníficas, né? Jornadas como esta, cursos à distância que cresceram muito nesse período, e aí a autocrítica nesse sentido, né? Quantos não estão sendo excluídos desse ensino, né? Dessa aprendizagem nesse sentido? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. Tem uma pergunta complementar aqui também do professor Suzano, que fala assim: você acha que para refletir sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação nas aulas de filosofia, seria interessante tratar também da filosofia da tecnologia? Nossa, interessantíssimo, viu, Suzano? E aí são a filosofia, ela se entrelaça em tantos caminhos, né? Tecnologia, filosofia da ciência, filosofia da religião, e por que também não pensarmos, é uma provocação bastante interessante, em uma filosofia da tecnologia? Porque, com certeza, depois desse período pandêmico, após esse momento, né, a nova forma de ensinar, essa forma de ensinar filosofia, na verdade, ela vai estar aí, não só da filosofia, mas de pensar a educação. E quem sabe, isso eu acho muito interessante, né? Tratar também da filosofia da tecnologia, isso mesmo. Quem sabe aí na nossa próxima jornada, ou talvez até nos nossos próximos cursos, né, que a gente vai fazer, e eu revejo a vocês, a gente vai estar tratando aí de uma filosofia da tecnologia, interessantíssimo. Aí fica a dica, então. E vocês, têm algumas perguntas? Eu tenho perguntas aqui para o professor Suzano, professor Sandro, mas eu gostaria de saber vocês. Vocês têm prioridade aqui para trazer suas questões, suas curiosidades com relação a essas experiências. Eu queria fazer
uma breve ponderação sobre a apresentação da Sabrina, que foi muito interessante, e destacar também que foi muito bacana essa conexão, né, entre a evasão escolar e filosofia. Confesso que, para mim, também ela é bastante pioneira, como o Rafael mencionou. E aí eu fiquei pensando aqui, e aí eu gostaria de solicitar a você, se for possível, né, Sabrina, que você desenvolvesse mais, porque acabou ficando rápido, né? O papel da filosofia, né? De fato, contribuindo para que essa evasão, né, ou diminua, ou de certa forma, né? Você entende? Eu queria que você comentasse mais qual o papel da filosofia, se possível, tentando materializar em exemplos, assim, pelo menos dois, de um ponto de vista prático, se for possível. Tudo bem? Você entendeu? Sim, o tempo é pequeno e o tema é grande, né? Ficou bem corrido, assim. Eu desesperei que faltava só 5 minutos. Mas o que eu entendo, assim, quando a gente está na escola, eu vou falar por mim, né? Fiz filosofia. Mas na escola, o professor de filosofia que eu tinha era um padre que ficava pedindo pra gente falar qual que era o nosso personagem favorito. E aí eu falava que era o Ayrton Senna, fazia um cartaz e ganhava 10. Juro, foi todo ano, foi isso. Uns 3 anos. Então foi isso de filosofia que eu vi no ensino médio. Isso não é filosofia, né? Isso é alguém que tá lá para cobrir um buraco. É isso que fizeram. Eu não tive filosofia no ensino médio, né? E para mim a filosofia é você conseguir chegar numa sala de aula e conseguir dialogar com os alunos e abrir para os alunos conhecimento. Então, por exemplo, igual você falou que você dá aula de filosofia política, você nunca vai chegar lá na sala de aula e vai falar, sei lá, por exemplo, Maquiavel. Maquiavel pensava isso de política, ele tá certo, eu quero que todos vocês pensem desse jeito. Você nunca vai fazer isso porque você é um ótimo professor. O que você vai falar? Você vai chegar lá de política e você vai falar, gente, olha o que Maquiavel pensava, olha o que Montesquieu pensava, olha, gente, que legal. O que você pensa sobre a filosofia política, gente? Quem que vocês acham que estão certos? Sempre vai ter alguém que vai falar um Maquiavel, um negócio diferente assim, né? Aí você pergunta, por quê? Você não vai chegar também e falar, você é doido, uma monarquia? Você não fala isso. Você fala, por que você acha isso interessante? Aí o menino vai desenvolver a argumentação. Você está construindo o garoto para a vida, é aquilo ali. Ele vai chegar numa vida adulta, por exemplo, e quando o seu Bolsonaro virar e falar, né, não se vacine, você vai virar jacaré, ele não vai simplesmente falar, nossa, não, vou me vacinar porque eu vou virar um jacaré. Ele vai falar, peraí, mas será? Por quê? E aí ele vai começar a pesquisar. Será que vacina transforma a gente em jacaré? O que dizem os estudos sobre as vacinas da Covid, né? Então, numa coisa que parecia tão boba, quando você abriu para o aluno lá na aula de filosofia política para ele argumentar o porquê que ele achava que Maquiavel era melhor, você começou ali colocando uma sementinha de... sementinha crítica mesmo, para o menino desenvolver um pensamento crítico. Para ele crescer um adulto, ele virar um cidadão, que ele, além de humano, ele não vai ficar, tipo, acreditando em fake news nas primeiras coisas que ele vai ver e não vai, por exemplo, sair por aí defendendo a ditadura militar. Porque ele vai falar, peraí, você quer saber? Eu vi isso na aula de História da Filosofia. E o professor me apresentou que era isso e isso. Cara, eu acho que não é bom, porque as pessoas morrem, as pessoas sofrem, não é legal. Por que ele tá falando isso hoje? Não sei por que ele tá falando isso hoje. Democracia, gente, tem que ser democracia, porque eu aprendi na escola. Então, quando a gente está falando do ensino da filosofia na escola, não é só simplesmente também você chegar e depositar lá no aluno, aqui, olha só, filosofia política, eles pensam isso. Não, mas você abrir para ele poder conversar e dialogar com você. E eu acho, particularmente falando, talvez puxando um pouco de sardinha para o lado da filosofia, porque eu fiz, né? Mas eu acredito que seja o melhor espaço para isso dentro da escola, é a melhor disciplina para isso. Você está abrindo ali para o garoto conversar, para o garoto se expor. Quantas vezes eu estava na escola e o menino do nada chegava, nossa, eu já sofri bullying, eu tentei me matar. Aí hoje eu tento ajudar os outros a não se matar. E você fica meio que assim, de onde surgiu isso? Mas vamos conversar, você tá bem? Né? Então, a filosofia, ela meio que eu acho que abre esse espaço para você poder dialogar com o aluno e ele vai gostando de estar lá, porque ele está se abrindo com alguém que ele está pensando que se importa com ele e ele está criando pensamentos próprios. Com isso, ele não vai querer sair da escola. Agora, se você obrigar o menino a ficar indo lá para poder ficar gravando as coisas,
eu também não gostava de ir para a escola. Então, se for para ficar indo lá gravar fórmula de matemática e física, ou ir ganhar meu dinheirinho para poder sair final de semana, o que você escolhe, né? Então... Legal. Obrigado, Sabrina. O Davidson levantou a mão. Quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Liga o seu microfone. O microfone está desligado, Davidson. Está sem áudio. Tá indo agora? Tá. Foi? Pode falar. Tá. Pois é, então, gente, desculpa, boa tarde. Primeiro, eu quero dizer que eu assisti todas dentro do ônibus, já está virando um hábito para mim e está sendo muito interessante. Mas já cheguei na universidade, onde eu trabalho como técnico em assuntos educacionais e também sou professor do Estado, trabalho na Secretaria de Estado de Educação. Parabenizo a todos. Teria perguntas para todos, mas não tenho como. Ou se não perguntas, seria apontamentos para todos, né? Considerações. Mas como não vai dar tempo, então, assim, professor Sandro, me permita. Em primeiro lugar, eu acho assim o seu trabalho achei primoroso, de uma coragem enorme, de uma iniciativa enorme, de uma inovação enorme, né? Você trabalhar essa questão da política, da filosofia, né, dentro da educação básica, principalmente a partir desses dois teóricos, desses dois filósofos, não é? E a minha pergunta quando eu acho interessante, não sei se eu entendi errado, mas que o senhor, de uma certa maneira, mostrou os dois lados da moeda. Vem um ADAC para dentro da universidade, né, e aí faz o seu discurso, mas vai almoçar com fulano de tal, né? E aí tem o Lula, que de repente está do lado do Helder, né? Então você mostra os dois lados da moeda. Isso, numa aula de graduação, eu creio que daria muito pano para manga. Eu pergunto, como é que foi essa receptividade entre os alunos da educação básica? Obrigado, Davidson, pela sua pergunta e por todas as suas ponderações. De fato, é um grande desafio. Você sabe que eu tenho esse privilégio de ter dois momentos nessa experiência da vivência da docência, né, como eu pontuei no começo. Eu dou aula tanto para o ensino básico quanto para a graduação. E eu costumo dizer, assim, de uma maneira genérica e vulgar, que na graduação é muito difícil você formar alguém, porque todos já chegam deformados, não é isso? Então, isso é uma brincadeira, tá ok? Mas no ensino básico, você ainda pega o jovem aberto, porque muitas vezes, né, infelizmente, a tendência é o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais você se fecha. Claro que aqui, no âmbito da nossa discussão, não, né? Porque muitas vezes são estudantes, né, das ciências humanas, da filosofia, apesar disso não dizer muita coisa também, né? Mas no ensino básico, eu sinto essa abertura muito grande. Então, isso é muito legal, tá? E trabalhar nesse aspecto, quando eu trabalho nesse aspecto particularmente, Davidson, eu trabalho através de Maquiavel, para tentar, primeiro, sinalizar, né, essa origem mundana, dessa investigação racional sobre o poder, sobre o Estado e sobre a política. Tento, né, isso é um grande desafio, mostrar, né, inclusive a partir de um vídeo de uma psicanalista muito interessante, da Maria Aomi, né, que política é vida, né, e a política ela está nos teus amigos, ela está na roupa que tu usa, ela está no filme que tu escuta, na música, no filme que tu assiste, na música que tu escuta, na universidade que tu faz, na água que tu bebe. Então isso é um grande desafio. E aí eu vou tentando sinalizar, né, essa relação da natureza humana com a ideia de política e de poder. E aí tento, né, demonstrar essa ideia de um conceito de política aberto. Então, essa ideia de não trabalhar com verdades cristalizadas, com verdades acabadas, ela é intrínseca do próprio filosofar. Ela está lá, né, nas origens.
Isso aparece na tradição ocidental, hoje a gente sabe, né, sobretudo a partir dos sofistas, né, que são ali os primeiros a relativizarem, né, e a problematizarem essa ideia de uma verdade, né, cristalizada e acabada. Então, Maquiavel trabalha muito com esse conceito, e talvez esse seja o grande desafio de Maquiavel, e talvez por isso, né, ele seja amado e odiado ao mesmo tempo por muitos, né, e talvez por isso também ele esteja, né, ou pelo menos o termo que Maquiavel surge ali, né, a ideia de um maquiavélico, de um adjetivo, por exemplo, até de um substantivo, maquiavelismo, né, tem ultrapassado essa discussão acadêmica, por exemplo, a nossa, e esteja presente na feira, no ônibus, né, no bate-papo da esquina, né. E aí, quando eu faço essa analogia, por exemplo, através desses exemplos, né, para tentar sinalizar essa ideia de Maquiavel, que a política é um resultado de feixe de forças provenientes, né, através das ações concretas dos homens em sociedade, né? Mesmo que de imediato, né, a gente não consiga relacionar muitas vezes as ações políticas a essa racionalidade, sim aos desejos. E aí, pelo incrível que pareça, Davidson, isso não é difícil, porque se você olhar, né, para a história, mesmo que curta, da política brasileira, por exemplo, a partir, vamos fazer um recorte da abertura política, você vai ver isso muito presente, né, em exemplos a níveis federais, estaduais ou municipais. Então, isso é muito interessante. Eu acho que perpassa por aí, tudo bem, Davis? Eu não sei se eu consegui dialogar ou se ficou tudo bem. Sim, professor. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição. Parabéns. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Vamos encerrar com 2 questionamentos aqui da Sabrina. Professor Suzano responder. Por que usar o Hegel para pensar a educação? Pergunta de curiosidade mesmo, para dialogar, porque eu concordo. E para o professor Sandro, esse plano de filosofia política é para básico e superior, pública ou particular? Pronto, professora Sabrina, muito agradecido pela pergunta, muito legal, até porque também é parecido com você, né? Me toca, né? Também tem a ver com minhas experiências também pessoais na graduação, né? Mas eu quero dizer que foi na prática docente que deu a reviravolta na minha concepção, né? De filosofia, na minha escolha profissional também, né? E agora, Hegel eu já estudava, quer dizer, na verdade eu estou retornando a Hegel, quer dizer, a minha formação toda foi uma formação pensada, né, no sentido de ir para a universidade, enfim, né? Agora, quando comecei, ali naquela antiga disciplina de prática de ensino de filosofia, né, ainda ali no último período, né? As experiências de professor substituto, né? As aulas também que dei em faculdades particulares, né? Quer dizer, realmente, assim, houve um reconhecimento mesmo em mim de que eu era muito professor-filósofo e não tanto filósofo-professor, admitindo que o professor-filósofo é o da educação básica e o filósofo-professor é o da universidade, né? Então, hoje é engraçado, eu fiz um caminho. Trabalhei no IF, né, nos IFs, que, claro, é uma realidade diferente de muito, né, do nosso grande Brasilzão, né, e tal. E agora estou na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhando com formação docente, veja. E aí eu voltei para Hegel, porque, professora Sabrina, Hegel, ele foi professor por excelência. Ele foi professor na época chamava ginásio, né? Ele foi professor dos adolescentes, foi diretor de escola. Ele tem textos, cartas do Hegel, que ele diz assim: não aguento mais passar limpo a frequência escolar. Vê para aí. Hegel dava 13 horas de trabalho, era um negócio assim, absurdo. Depois ele foi para a universidade, né? Você pegar entre os hegelianos, você estudou com o professor Pedro Novelli, né? Cara, o professor Pedro Novelli é um dos meus ídolos no mundo hegeliano brasileiro, sabe? É fantástico o professor Pedro Novelli, né? Hegel, o grande livro do Hegel, tirando a Fenomenologia do Espírito, que também é um grande livrão, e você
goste do Hegel também, né? Então, qual é o grande livro dele? É a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que, no final das contas, é o sistema dele em uma espécie de lições, né, que ele fez ali. E é de uma riqueza, porque tem o texto, tem as observações e tem os comentários orais. Hegel era daquele, como você falou, professora Sabrina, que dava vida ao conceito, entendeu? Então tá lá o texto, certo? Sério, um texto, não é, complexo, né? Tranquilo. Mas aí, na leitura, ele fazia o comentário oral do texto, ele dava vida ao conceito, e é isso que o professor faz. O que o professor e a professora faz? Dá vida aos conteúdos que ele está ensinando. Porque senão, leva esse livro para casa e mês que vem você vem responder aqui uma provinha, ou manda pelo correio. Não precisa mais de professor, faz feito Skinner, né? Bota lá a máquina de ensinar na sala de aula e pronto, não precisa. Então, professora Sabrina, eu não sei, eu acho que é por isso, sabe? Assim, é isso, eu acho que dá sim para pensar Hegel para a educação no mundo contemporâneo, claro, né? Fazendo as críticas que se deve fazer, né? Pronto, Hegel, por exemplo, para não vou me demorar, para não me alongar, Hegel era muito desconfiado com essa coisa do jogo, né? Ele criticava um pouco na época dele, não é? O tal o brincar, né? Ele falou que o brincar era como descer a seriedade do conceito, né, a uma infantilidade, era o contrário, a gente teria que e tal. Agora, eu também não estudei se o conceito de jogo da pedagogia moderna lá de Hegel é o que a gente pensa hoje com Vygotsky, por exemplo, não sei, eu acho que não é isso, né? Não é isso. Então, acho que é justamente o que o Vygotsky coloca lá estaria muito mais próximo de Hegel do que, né? Então, é nesse sentido que eu acho que tem aí um caminho interessante de pesquisa a partir de Hegel para a educação. Agradeço aí pela pergunta também e desejo muito sucesso na sua pesquisa, né? Muito boa. Seu tema de pesquisa é fundamental, é importantíssimo. Você vai pagar o preço de ser pioneira, né? De não ter bibliografia, né? De não ter com quem conversar às vezes, né? Muita gente vai criticar, vai lhe desestimular, mas se é isso que você quer, eu acho que duas coisas, tá bom, é o que você quer e é porque é um tema fundamental para a nossa realidade brasileira. Parabéns. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, foi um prazerzaço, né, coordenar essa sessão, ouvir tantas experiências maravilhosas, desejo sucesso também a todos vocês, que, enfim, possamos avançar aí em nossas experiências e nossas práticas de ensino-aprendizagem. Não esqueçam de preencher a frequência, quem não preencheu, ok? E fica aí o nosso abraço, tudo bem? Obrigado por tudo, espero que tenham gostado. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Foi ótimo. Tchau. Boa noite. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Fechou, não foi? Tranquilo?